Essa semana também foi marcada por 2 naufrágios no Pará e na Bahia. Pelo menos 41 pessoas morreram. O dono do barco que virou no Rio Xingu, no Pará, falou ao Fantástico e admitiu que transportava passageiros sem a devida licença, mesmo depois de ter sido notificado pelas autoridades. Terça-feira passada, 9 horas da noite. O barco Capitão Ribeiro vira no Rio Xingu, no estado do Pará. A bordo, 53 pessoas. O pânico lá dentro foi total, as pessoas tudo querendo se salvar ao mesmo tempo, né? Nem todos os passageiros conseguem colocar os coletes e entrar nas boias de salvamento. Os que conseguem ficam muito tempo passando frio e sentindo medo. Eram mais 10 horas, conseguimos chegar na margem do rio umas 3h30 da manhã. Ribeirinhos aqui do Xingu foram os primeiros a socorrer os sobreviventes que conseguiram chegar às margens do rio. E assim que souberam do naufrágio, muitos moradores aqui da área seguiram até o ponto onde o barco afundou para ajudar no resgate. As autoridades foram avisadas às 6 da manhã de quarta-feira, mas só à 1 da tarde é que mergulhadores dos bombeiros, vindos de Belém, começaram as buscas no local do naufrágio. A primeira das irregularidades encontradas. O barco não tinha a lista completa dos passageiros. A identificação dos 30 sobreviventes e dos 23 mortos só terminou ontem. O barco tinha saído de Santarém, no Pará, às 6 da tarde da segunda-feira. Para a Capitania dos Portos, foi informado que o barco iria de Santarém até a cidade de Prainha. Mas, na verdade, o barco seguiria até Vitória do Xingu, um trajeto 3 vezes maior do que o informado. Mais ou menos 50 quilômetros depois de passar de Porto de Mós, a embarcação afundou. Por que o dono do barco não informou o trajeto verdadeiro? Eu acredito que tenha sido uma forma de burlar a inspeção. Nessa entrevista exclusiva, o dono do barco admite a fraude. Um percurso mais longo, aí eu tinha que habilitar mais dois tripulantes de carteira. Deveria estar com 6 tripulantes para realizar a sua navegação. E o senhor declarava que tinha uma tripulação menor, mas 4. fazia trajetos maiores. E o senhor fazia isso por quê? Para reduzir custo? A crise que a gente está passando. O barco estava em dia com a vistoria da Marinha, mas não tinha autorização do estado do Pará para transportar passageiros entre municípios. Foi por isso que, em junho deste ano, Alcimar foi notificado pela Arcom, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, que fiscaliza esse tipo de transporte. Me notificaram assim para mim procurar eles para regularizar a linha, né? O senhor procurou? Não. A Arcom não tem poder de polícia. Se o dono do barco não obedece isso, continua fazendo como ele fez. E fica por isso? Ele vai incorrer agora numa sanção penal, talvez, enfim. Na noite da tragédia, imagens de satélite mostraram que chovia e ventava forte na região. E isso certamente pode provocar ondulações que vai influenciar na navegação da embarcação. O tempo ruim fez com que a tripulação baixasse as lonas, como se fossem cortinas, para evitar que a chuva molhasse os passageiros. Uma hipótese é que o vento forte batendo nas lonas possa ter ajudado a desestabilizar o barco. Para a polícia, as lonas atrapalharam quem tentou escapar quando o barco virou. Elas não conseguiram sair porque as cortinas laterais estavam fechadas, né? Dona Socorro conseguiu passar pela lona e ajudar a filha com o colete. Mas a filha, Neiva, que tinha 18 anos, não conseguiu se salvar. A gente não consegue descrever a perda de alguém que a gente ama. O naufrágio está sendo investigado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela Capitania dos Portos, que tem 90 dias para concluir o inquérito. Isso foi um desastre, assim, na nossa família, que nós não vamos se recuperar tão cedo assim. A gente espera que tenha justiça, né? A justiça não deixe, porque um barco, né, tem que ter legalizado. Agora, a repórter Juliana Girardi conversa com uma sobrevivente do naufrágio na Bahia. A mãe que perdeu um bebê de 6 meses na tragédia. Tinha um senhor ao meu lado. Quando eu recuei, ele segurou no meu braço e falou: vá que essa lancha é segura. A gente ficou
Ana Paula embarcou. Ela, a mãe, a filha de 4 anos e o bebê de 6 meses. Davi tinha uma consulta médica em Salvador e a lancha era o transporte mais rápido até a capital. Quando a gente entrou na lancha não tinha espaço, estava muito cheia. A lancha saiu desse terminal na cidade de Veracruz às 6h30 da manhã da quinta-feira passada, com 120 pessoas, incluindo os 4 tripulantes, segundo informou a empresa responsável pelo transporte. Foram só 10 minutos de viagem e depois o desespero. Nesta entrevista, sempre com o marido, Ana Paula lembra que veio uma onda, a embarcação virou e pessoas foram arremessadas de um lado para o outro. Eu tentei segurar mais o meu filho, mas não consegui. Quando ela bateu nele, aí escapou das minhas mãos. Seguimos numa lancha da Marinha para chegar perto do local da tragédia. O acidente aconteceu bem nesse trecho aqui, nesse ponto onde a gente está, mais ou menos uns 200 metros da costa, do local de saída da lancha. Alguns sobreviventes se apoiaram em botes e conseguiram pegar coletes enquanto aguardavam socorro. Tinha um policial lá que deu vários tiros para cima para chamar a atenção. O policial era Valdemar, um dos sobreviventes. Ele atirou para pedir ajuda a 2 embarcações que faziam a travessia. Valdemar diz que elas não pararam. Não sei porquê, não sei se não viram ou se viram, não sei. Eu acho que visualmente dava para ver. Demorou para chegar o socorro. Demorou muito tempo. Cerca de 6h40 aconteceu o acidente. A Capitania dos Portos da Bahia só foi informada às 7h45 via rádio de que um acidente havia acontecido. Quando o resgate finalmente chegou, uma imagem chamou a atenção. Um socorrista do SAMU corre com um menino nos braços. Era Davi, o menino que ia ao médico. E foi pela televisão, como tantos brasileiros, que Ana Paula, a mãe de Davi, recebeu a notícia de que o filho tinha sido resgatado com vida, mas não conseguiu resistir. A outra filha de Ana, de 4 anos, e a mãe dela sobreviveram. Eu só tenho a agradecer a todos que resgatou minha filha, ao socorrista do SAMU. 18 pessoas morreram no naufrágio. As buscas por desaparecidos continuam. A lancha está encalhada a cerca de 1 quilômetro de onde aconteceu o acidente. Ali a gente vê o nome da lancha, Cavalo Marinho 1. Olha o buraco que foi feito na embarcação, com impacto provavelmente das pedras, já que ela ficou encalhada aqui em pedras. Segundo a Marinha, a lancha tinha passado por uma inspeção no domingo passado, a documentação estava em dia e não havia alerta de mau tempo. Ondas entre 1,5 m e 2,5 m de altura e ventos entre 20 e 40 km por hora. Isso, então, não é considerado mau tempo? Não era um aviso de mau tempo. Toda embarcação de passageiro tem que resistir ao acúmulo de passageiros em um lado. A embarcação pode inclinar, mas não pode haver entrada de água e ela tem que voltar quando essa onda cessar. A Cavalo Marinho 1 tem capacidade para 160 passageiros e foi fabricada há 44 anos. Possivelmente passou por várias reformas, passou por várias modificações. E isso tudo pode levar numa situação de risco e pode gerar uma catástrofe como essa, né? 13 lanchas de 2 empresas transportam em média 4.000 pessoas por dia entre Salvador e Veracruz. A passagem custa R$ 5,30. Há 10 anos, o Ministério Público alertou as autoridades sobre as condições precárias das embarcações e há 3 anos constatou. A parte interna das embarcações estava realmente demonstrando um desrespeito à saúde, à segurança dos passageiros. Este vídeo foi gravado em maio passado. Uma onda tinha acabado de invadir a lancha Nossa Senhora da Penha, da CL Transporte Marítimo, a mesma empresa dona da Cavalo Marinho 1. A lancha quase vira. Essa quantidade de água é que acabou de entrar aqui. As pessoas passando mal. Esta professora foi quem gravou o vídeo. Uma tragédia anunciada, todos sabiam que isso ia acontecer. O dono da CL Transporte Marítimo não quis gravar entrevista. Quem falou foi o advogado dele. Essa era uma lancha segura? Segura. E por que o acidente aconteceu? A empresa pode afirmar e reiterar de que nada estava em desconformidade. Tudo estava perfeito. O acidente com a Cavalo Marinho 1 está sendo investigado.
E só depois disso devem surgir as respostas sobre as causas do naufrágio e o que tem que mudar daqui para frente. O que aconteceu com a minha família, o que aconteceu com o meu pequeno, não quero que aconteça com a família de ninguém.